Eu gosto de como chama a homossexualidade de abominação. Eu não digo que a homossexualidade é uma abominação. A Bíblia diz. Diz sim. Levítico 18 e 22. Capítulo e versículo. Eu queria lhe fazer umas perguntas enquanto está aqui. Estou interessado em vender minha filha mais nova como escrava, como sancionado no Êxodo 21:7. Ela é segundanista de Georgetown, fala italiano fluente e sempre tirou a mesa quando era a vez dela. Qual seria um bom preço para ela? Enquanto a senhora pensa nisso, eu posso perguntar outra coisa? Meu secretário de Estado, Léo McGarry, insiste em trabalhar no sábado. O Êxodo 35:2 diz claramente que ele devia ser levado à morte. Eu sou moralmente obrigado a matá-lo, eu mesmo, ou será melhor eu chamar a polícia? Eis uma importante pergunta porque temos muitos fãs de esporte nesta cidade. Tocar a pele de um porco morto deixa você sujo, Levíticos 11:7. Se eles prometerem usar luvas, o Washington Redskins ainda poderá jogar futebol ou Notre Dame? Toda a cidade tem que se unir para apedrejar meu irmão John por ter plantações diferentes lado a lado? Posso queimar minha mãe numa pequena reunião de família por usar vestimentas feitas com 2 agulhas diferentes? Pense nessas perguntas, sim? Uma última coisa. Como a senhora pode estar confundindo isso com sua reunião mensal do Clube dos Antolhos Ignorantes? Neste prédio, quando o presidente levanta, ninguém senta. Prova física de que Jesus existiu. Pelo amor de Deus, ô chileno. Uma prova material, arqueologicamente falando, nenhuma Você tem prova. pedaços da cruz verdadeira que foram achados por Santa Helena, a mãe de Constantino, Jesus Cristo. Você tem historiadores não cristãos, historiadores pagãos, Flávio José. 100 anos depois de Jesus, um parágrafo de Flávio Josefo que está totalmente fora de contexto. E aí a gente vai entrar em outra discussão. Agora, prova material, até porque no ano 70 era comum, Jerusalém foi destruída pelos romanos, ela foi queimada. Foi o templo que foi destruído. Não, Jerusalém inteira foi queimada. Tudo bem, mas o ponto Não é tudo bem, porque Os se tivesse qualquer... Os evangelhos começaram a ser escritos 70 anos depois de Cristo. Nenhum dos escritores evangélicos, isso é arqueologicamente comprovado, foi contemporâneo de Jesus. Não, as cópias... O que você pode acreditar... que chegaram... O que você pode acreditar é na inspiração divina, que aí eu não vou questionar porque é uma questão sua de fé. Agora, materialmente falando, comprovadamente, arqueologicamente que eu tô falando. Não, Marcos e Mateus conviveram com Jesus. Não, mas quem escreveu foram os discípulos de Marcos e Mateus. Não. João conviveu com Jesus e eles escreveram. João escreveu na ilha de Atmos. Não. É só Atmos, desculpa. Dá um Google. O primeiro evangelho começou a ser escrito no ano 70, era comum. Tudo bem, mas os escritores, Mateus, Marcos, João, conviveram com Jesus. Segundo Marcos, segundo Mateus, foram os discípulos deles que escreveram. João passou ali na ilha e ficou escrevendo. É a primeira coisa, cara, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende em teologia. Por isso que na faculdade de teologia a gente tinha uma brincadeira, uma frase que dizia assim: quem lê a Bíblia vira cristão, crente. Quem entende a Bíblia vira ateu. Entende? Porque quando você começa a entender as nuances, inclusive provas materiais, provas dos escritores, tal, vou te dar um exemplo. A partir do final de Marcos, não existe nenhum pergaminho que diz foi inventado por um escriba, porque o Marcos termina quando as mulheres fogem de Jesus. Aquele final de que elas contaram ou não foi inventado séculos depois, porque um escriba achou que estava muito vazio a história. Não existe nenhum pergaminho que conta aquela história, absolutamente nenhum. Isso é provado arqueologicamente. Entende? Então é isso que eu tô te falando. Por isso que eu falo, a fé é uma coisa e a prova epistemológica é outra. Então, se a pessoa fala que acredita por fé, eu não questiono, porque fé eu não posso questionar, é um direito que a pessoa tem. Agora, eu não sou obrigado a acreditar porque a outra pessoa acredita. E simples assim. Eu não vejo evidência nenhuma. E eu vejo uma série de inúmeras evidências de que me apontam de que aquilo não é verdade e que não é a palavra de Deus. E isso me leva... Por que o crente demonstra sua fraqueza espiritual sendo intolerante com quem pensa diferente? Adoro essa pergunta. É muito simples, porque ele sempre foi ensinado que a sua crença é inquestionável, absoluta, a única verdade. Qualquer ideia diferente, por menor que ela seja, ameaça a certeza artificial que ele carrega. O mundo espiritual dele não é uma fortaleza, é um castelinho de cartas. Qualquer ideia minimamente diferente já é uma brisa que pode ameaçar essa frágil certeza.
A intolerância não vem da força, mas da fragilidade. Se a fé dele fosse sólida de verdade, ele não precisaria de ataques para se manter. Tanto que o intolerante não foi ensinado a pensar, ele foi ensinado a obedecer. E questionar é desobediência, e desobediência significa perder a salvação. Esse medo o prende dentro de uma bolha, onde tudo precisa reforçar o que ele já acredita. E qualquer pensamento de diferente é visto como algo do inimigo. Tanto que eu tô aqui. Se Deus é tão supremo, por que ele precisa que as pessoas briguem para defendê-lo? Se a verdade é tão óbvia, por que o medo dela ser debatida? A fé cega não é sobre conexão com o divino, é sobre submissão a um sistema religioso. O intolerante, cristão ou de outra denominação, não defende a sua fé, ele defende o medo de vê-la ruir. Afinal, quem é seguro da sua verdade não precisa transformar o outro em inimigo. A luz fala por si só. Então, a gente sabe nada. Deus mentir, tudo bem. Agora, a serpente que falou a verdade é foda. Serpente falou a verdade, quer ver? Vamos pra Bíblia. Deus mentiu e o demônio falou a verdade. Mas quem falou que a serpente era o demônio? Não. Aí é sacanagem também, né? Deixa eu explicar isso pra vocês assim, ó. Existe esse costume, né? Paulo fala sobre isso, Apocalipse vai falar sobre isso. Só que aqui, na verdade, a serpente é um demônio? Não, a serpente não é um demônio. Porque quem está escrevendo o relato do Gênesis não tem a crença que a serpente é um ser espiritual incorporado na serpente. Não, vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Deus não fez um demônio, Deus fez uma serpente. E essa serpente ela era mais astuta que todas as outras animais do campo. Você pode ver que o próprio Escritura aqui não está colocando a serpente como um ser maléfico, não. Está colocando que ela tinha uma astúcia, esse animal. Mais do que todas as outras. Não está dizendo que as outras não tinham. Tinham. Porque ela falava. Sim, vamos lá. Essa questão do falava, eu explico nesse meu livro aqui, vamos lá. A serpente falava, não, isso é uma construção mitológica, tá? É uma característica egípcia. Existem vários registros egípcios de contos mitológicos ou lendários, folclóricos, que os animais falavam. Como aqui no meu livro eu falo sobre o conto dos dois irmãos. O que é o conto dos dois irmãos? São dois irmãos que não se dão muito bem, e os dois trabalham no campo, e um quer matar o irmão, o mais velho quer matar o mais novo. Aí só que esse irmão que quer matar, ele tá lá dentro lá do estábulo, quietinho. E aí a vaca vai entrando e o irmão tá aqui atrás vindo. E vai morrer. A vaca quando olha, vê o pé. Para. Aí ele, o que foi? O seu irmão tá lá dentro, tá com a faca e vai te matar. Ah, é? A vaca falando com o cara. Vixe, não vou entrar não. Aí vem a outra vaca. Aí, deixa eu ver se é verdade. Eita, mesmo, o seu irmão... Então você vê a vaca dialogando com o cara que quer matar ele. Então esse contos folclóricos já eram existentes. Então isso transmitiu para os escritores do Gênesis. Então eles vão pegar com a serpente dialogando também. Tem nada a ver com Satanás falando, não. São contos lendários, que eu falei. Sim. Quando a pessoa tem que estudar hermenêutica para saber o que é literal, o que é lendário, o que é mitológico, a linguagem. É difícil de identificar, mas, lógico, para quem estuda é fácil, né? Bom, aí nós temos aí a serpente, bonitinho, o Senhor Deus tinha feito, e disse a mulher, é assim que Deus disse, não cometeu da árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, não, do fruto, é aquela coisa bonitinha, né? Então a serpente disse a mulher, vamos lá? Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Para não comer, senão vai morrer. Deus falou isso para Adão. No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Deus não falou isso? Vou provar que aí Deus mentiu. Aí a mulher está falando que Deus falou isso. Olha o que a serpente falar. Então a serpente disse. Não ficar preso a uma Bíblia católica ou evangélica. Porque a Bíblia ela é feita por pessoas. Ela foi... houve um estudo que saiu numa das revistas super interessante há alguns anos, mostrando que haviam 4.000 pontos de deturpação, censura e deturpação do texto bíblico. 4.000, no mínimo. Ou seja, a pessoa que olha para a Bíblia tem que começar a questionar a Bíblia como se fosse a palavra de Deus. Não é, é a palavra de pessoas, religiosos, políticos, é uma conjunção de documentos. A Bíblia é isso, a Bíblia é uma compilação, é uma junção de documentos. Ela não é um livro único e nunca desceu à terra um ser superior. Pessoas escreveram, profetas, alguns que eram médiuns, que acertam, que erram. As pessoas têm que entender isso, só que é chocante para muita gente.
Então, buscar livros e textos fora é importante. Na Ordem Rosa Cruz eu achei muita coisa. A teosofia ensina muita coisa. A coleção Harpas Eternas fala muito sobre Jesus Cristo. Você aprende muito sobre o olhar oculto pela teosofia, que é uma linha do ocultismo também. Conforme os evangelhos apócrifos foram sendo traduzidos, também é uma fonte importante. Então eu fui estudar Evangelho de Judas, Evangelho de Pedro, que conta a infância de Jesus, e muita gente não conhece porque a Igreja Católica censurou. O Evangelho de Tomé, que tem, como eu falei, logias interessantíssimas, e outros. Você sabe que existe um Evangelho de Maria, mãe de Jesus, que é um Evangelho apócrifo. Existe um Evangelho de Maria Madalena. Alguns são, às vezes, questionados, é claro, porque há a força da Igreja tentando fazer não validar alguns textos, né? Mas tem que entender que o trabalho que eu fiz é um trabalho de garimpo. Eu garimpei minha vida inteira. Não existe um único livro que você fala, eu peguei isso aqui, está pronto, feito, né? Só um livro que eu venha a escrever. Porque, na verdade, esse livro não está pronto e feito. Mas eles existem, como eu estou citando as fontes aqui, Alê. Evangelhos apócrifos, livros do ocultismo, e inclusive depois surgiram obras inspiradas, mas aí já não são fontes exatamente históricas, mas que vão combinando. Por exemplo, os primeiros livros da coleção Cavalo de Troia, apesar de serem inspirados, eles são muito verídicos do ponto de vista espiritual, citando a época de Jesus e as experiências que o Benítez teve naquele tempo, né, o autor do livro, né? A religião funciona em cima de um trinômio, de um tripé. Medo, culpa e benefício. O medo é porque se eu não fizer, Deus me dá uma paulada com um taco de Beelzebub. A religião está me ensinando que sou eu que compro a bênção. Porque eu tenho medo, eu faço qualquer coisa. Ou porque me aconteceu algo errado. E ele vem e me diz que a culpa é minha. Então, eu tenho que aplacar essa ira de Deus por causa da minha culpa. Porque eu fiz errado e ele veio com o porrete. Porque eu sou o culpado, eu tenho que pagar para ele falar, tá bom, vou guardar o porrete porque você fez direitinho. Então, pelo medo de não sofrer, ou pela culpa de estar sofrendo, eu faço sacrifício, eu faço qualquer coisa. Agora, alguém que diz assim, mas nada aconteceu comigo na minha vida e eu não tô com medo. Mas tem mais um. Tem o benefício. Se você fizer, você vai ter mais. Aí mexe com a ganância, mexe com a vontade de ser eu mesmo o meu próprio Deus, de traçar os meus próprios planos, a minha própria vontade e colocar Deus como subterfúgio de auxílio para o meu próprio plano. Eu sou 100% ateu, né? Eu me tornei ateu lendo a Bíblia. Falaram na igreja evangélica que eu participava, né, por causa de um curso que eu fiz em Cabo Frio, né, falaram assim, olha, a gente viu que você tem chamado apostólico, né, porque você fala muito bem, você entende muito bem aqui na reunião de célula, na igreja e tal, e me deram uma Bíblia de presente. Aí eu falei assim, pô, vou me tornar agora um vice-deus, eu vou ler isso aqui, mano, vou converter todo mundo, vou provar que Deus existe. Cheguei em casa com a vontade de ler a Bíblia. Quando eu abro a primeira página, que eu vejo que o Sol e a Lua foram criados no quarto dia e que antes tinha planta, água em estado líquido e tava passando os dias, eu falei, minha irmã, isso aqui tem um negócio errado aqui. na primeira página. Não, mas aí na primeira você já duvidou de Deus, mano. Aí não dá, é um milagre de Deus isso aí, entendeu? Ele não precisava do sol e da lua pra pôr planta funcionando em água aqui. Ele não precisava. Eu